Um dos diálogos mais impactantes das páginas do Novo Testamento é o encontro de Nicodemos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe tanto conhecimento nesse diálogo noturno entre Nicodemos e o Filho de Deus, que com certeza um vídeo só é pouco para tratar sobre esse assunto. Aliás, eu vou até mais além, né? Todo o conteúdo na internet, no mundo inteiro, que trata sobre o encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo, nas páginas do Novo Testamento, é pouco. Eles não conseguem saturar as divinas e maravilhosas revelações que nós encontramos ali. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais daquilo que Deus tem colocado no meu coração e as pérolas que eu encontrei neste encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. Vou começar dizendo para vocês que o Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, Nicodemos, um fariseu, príncipe dos judeus, vai ter com Jesus Cristo. E ele prefere fazer isso no período da noite, no turno da noite. E por que ele faz isso no turno da noite? Porque ele é fariseu, né? E os fariseus, eles tinham grandes questões a serem tratadas com o Senhor Jesus Cristo. E estas questões, a maioria delas, eram conflitantes. Ou seja, as coisas que o Senhor Jesus andava falando, ensinando e pregando para os grupos dos fariseus era realmente algo muito impactante e causava um certo desconforto neste grupo que era um dos principais daquela época, dos judeus, e que carregava consigo uma mensagem de pureza, de santidade, né? E que tentava levar as pessoas a um caminho que se aproximasse de Deus. O grande problema é que os fariseus, uma grande maioria deles, pregavam, ensinavam, doutrinavam temas de suma importância para a vida espiritual, mas que eles mesmos não faziam. E isso deixava o Senhor Jesus Cristo muito irritado, diga-se de passagem. Tanto é assim que nas páginas do Novo Testamento, o movimento dos fariseus foi profundamente reprovado. Por exemplo, João Batista, em Mateus 3, versículo 7, chegou a chamar esse grupo de raça de víboras. E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, capítulo 15, versículo 7 e 8, e também no capítulo 23, versículo 2 até o 36, este grupo foi duramente denunciado pelo Senhor Jesus Cristo. Porém, existia entre os fariseus também pessoas piedosas, pessoas que tinham seu coração voltados para Deus. Era o caso, por exemplo, de Simão, em Lucas 7,36, de Gamaliel, em Atos 5,34, e do próprio apóstolo Paulo, que era um fariseu, em Atos 23,6, e quando Paulo mesmo fala de si, em Filipenses capítulo 3, versículo 5. Bom, dito isto, o que é que o Nicodemos, sendo um fariseu de suma importância para o povo judeu, ele vai fazer ao se encontrar com o Senhor Jesus Cristo? Repara que no texto, o Nicodemos já chega para o Senhor Jesus Cristo dizendo: sabemos que és mestre, em João 3, versículo 2. Ou seja, ele não falava de si apenas, ele estava falando em nome de um grupo, porque a expressão está no plural. Sabemos que és mestre. Então ele estava falando isso no plural e ele estava dizendo em nome de um grupo. Sabemos que és mestre. O segundo ponto que Nicodemos colocou para Jesus Cristo e fez de uma forma errada, e errou também, obviamente, porque ele não sabia diante de quem ele estava,
é que Nicodemos diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A verdade é que Deus não era simplesmente com Jesus. Na verdade, Jesus é o próprio Deus. Esta revelação Nicodemos ainda não tinha, assim como em Mateus 16, versículo 15 e 16, o Pedro teve esta revelação, quando Cristo indagou, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus, olhando para Pedro, disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nicodemos não tinha esta revelação, por isso está dizendo que Deus era com Jesus, no sentido talvez de inferiorizar e não aceitar a presença divina de Jesus Cristo, como a própria Escritura diz, que Deus se fez carne e andou entre nós. O diálogo de Nicodemos com Jesus vai nos apontando coisas extraordinárias, e Cristo vai dizendo a Nicodemos verdades absolutas espirituais das quais ele desconhece. E eu acho interessante Jesus Cristo olhando para Nicodemos dizendo: tu és mestre em Israel e não sabes do que eu estou te dizendo? Ou seja, não adianta ter conhecimento das letras, não adianta você conhecer o Jesus histórico se você não consegue entender e compreender o Jesus divino pela ótica do Espírito Santo, pela revelação do Deus Todo-Poderoso. Quem é Jesus para você? Como você enxerga Jesus Cristo? Jesus é simplesmente um personagem da história? Ou Jesus é, de fato, em verdade, o teu Salvador, aquele que pode te remir de todos os pecados? Nicodemos, de fato, em verdade, teve um encontro muito fervoroso com o Senhor Jesus Cristo, e esse encontro queimou o coração de Nicodemos, porque a Escritura nos diz em João 19, versículo 39, e vale destacar que Nicodemos esteve com Jesus em dois momentos. No primeiro momento, Jesus estava vivo, em João capítulo 3, e no segundo momento, Jesus estava morto. E lá em João 19, 39, a Bíblia diz que foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Nicodemos compareceu na morte do Senhor Jesus Cristo e cooperou para que o corpo de Cristo fosse devidamente perfumado, como era uma tradição dos judeus daquela época. Existem alguns segredos muito importantes nesta forma de ungir o corpo de Jesus. Segundo o que nós lemos em João 12, versículo 3 e versículo 5, uma libra de especiarias valia 300 dinheiros, ou seja, 300 denários. 300 denários, 300 dinheiros, é basicamente o salário de um ano inteiro de um trabalhador. Dito isto, a Escritura diz que Nicodemos cooperou com 100 libras de um composto de mirra e aloés. Se a gente fizer uma matemática aqui muito breve, a gente vai descobrir que uma libra de especiaria, ela custa cerca de 300 denários, ou seja, o sujeito tinha que trabalhar um ano inteiro para comprar apenas uma libra, né, de uma especiaria aromática dessa. O Nicodemos comprou 100 libras, o que dá 30 mil dinheiros ou 30 mil denários. Se a gente trocar isso por um ano, a gente encontra a cifra de 100 anos de trabalho. Ou seja, Nicodemos cooperou em ungir o corpo de Jesus Cristo, entregando muita coisa. Eu diria que cada um de nós, no nosso relacionamento com a pessoa de Jesus Cristo, deveríamos também aprender muito com Nicodemos, sem reservas. Nós devemos entregar para Jesus Cristo nosso espírito, alma e corpo. Cristo não vai dividir aquilo que lhe pertence com ninguém. E você, sendo um cristão, também não deveria ficar cocheando entre os dois pensamentos, né? De segunda a sexta-feira você está envolvido com pecados e no domingo você se apresenta na igreja para cantar, ouvir uma mensagem e acha que isso é o suficiente. Ninguém que bebe água uma vez por semana
vai ter uma vida saudável. Ninguém que se alimenta uma vez só por semana vai ter uma vida saudável. Assim também o nosso relacionamento com Jesus Cristo, ele deve ser profundo, ele deve ser envolvedor, ele não pode ter reservas. Então entregue tudo para Deus, tudo, a sua vida inteira, corpo, alma e espírito. Fazendo assim, o Senhor vai te recompensar de uma maneira muito grande, derramando sua presença, seu espírito em sua vida, e você vai ser um cristão muito valoroso. Aproveita que você me seguiu até aqui e clica aí no botãozinho de gostei, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, e se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora, porque é a sua inscrição que nos ajuda a continuar com essas transmissões. Eu volto no próximo vídeo, se o Eterno assim permitir. Forte abraço e a paz do Senhor Jesus.